Bom, gente, boa tarde, né? Estamos aí em mais um encontro da REA, Rede de Estudos Astrológicos, terminando a nossa série de encontros, né, de estudo dirigido sobre as casas zodiacais, né? Os próximos encontros, então, a gente já vai tratar de um assunto diferente, tá? Que é a astrologia mundana, que é bem extenso e bem complexo e que tem muita coisa para avaliar. E a gente vai ter aí provavelmente umas portas abertas para evitar alguns erros que a gente vê muito astrólogo cometendo, que foi, por exemplo, o que aconteceu no ano passado de falar que 2020 era um ano do Sol e toda essa história da regência planetária baseada na ordem caldeica e com um ponto de início que ninguém sabe de onde veio, quem que inventou, quem que tirou, o que quer que seja, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o compartilhamento de tela e vamos lá. Estamos começando aí com a... Deixa eu arrumar aqui. A casa 10, né? O meio do céu, uma das casas consideradas mais importantes e junto com o ascendente, o descendente e o fundo do céu. Para Manilius, o que a casa 10 rege? Rege glórias, distinção, honras, favores populares, poder, a regra da lei, a justiça nos tribunais, alianças com nações estrangeiras, fama relativa à própria posição, consumação do sucesso, laços matrimoniais. Ele chama de o templo de Vênus. Para outros clássicos, é a carreira, realizações, honras, reputação, esposa e crianças. Para fírmicos, vida e espírito vital, todas as nossas ações, o lar, o país. Carreira profissional, todos os nossos relacionamentos com os outros. Enfermidades da mente, ela é dita cardinal e de maior influência. Para Albiruni, governo com conselho de nobres, autoridade absoluta, sucesso nos negócios, comércio, profissões, liberalidade. Para Lili, honra, dignidade, realeza, comandantes, juízes, autoridade. Profissão, mães, né? Imagino que mãe seria um pouco mais adequado de se mencionar. Para a astrologia moderna, aspirações, carreira, profissão e status social. Bom, antes da gente ir para aquele resuminho já clássico que a Débora Holding faz e eu estou fazendo uma tradução livre aí para a gente, em geral, ela é considerada uma casa positiva, né? E ela está intimamente ligada com a posição dela no céu. A casa 10 é o meio do céu, seria o ponto mais alto em que o Sol, né, ou que o pedaço do céu em que ela representa, estaria. Sendo o ponto mais alto, tem essa relação natural com autoridade, com governo, com exposição, com aparecer, né? Existe uma outra coisa que é bem diferente nisso e que eu estou tentando conduzir uma pesquisa nesses termos, é que a gente fala em termos de astrologia em um binômio, né? Em uma dualidade entre o céu e a terra, né? A gente tem aí a casa 4 como representando o fundo da terra, raízes, ascendência, todo o aspecto terreno da vida, inclusive
para onde o corpo vai depois da morte, as coisas que acontecem depois da morte, o submundo, o mundo dos mortos, etc, 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 né? E a gente tem aí a casa 10 em oposição a ela. E quando a gente fala da mitologia cristã, por definição, né, judaico-cristã, para ser mais precisa, a gente tem o binômio do céu como uma polaridade masculina e da terra com uma polaridade feminina, né, que é o mais tradicional e mais repetido à exaustão. Inclusive, quando a gente vai falar com crianças, né, ensinar crianças, a gente sempre se refere ao papai do céu e à mãe natureza, né, a mãe terra, a mãe Gaia. Só que, e isso é uma questão bem interessante, algumas mitologias invertem esse binômio e a astrologia ela dá uma certa base para essa inversão, né? Porque quando a gente fala da astrologia, a casa 4 representa o pai e a casa 10 representa a mãe. Da mesma forma, a casa 10 representa o céu, a exposição, para onde se vai, né, para onde se dirige, enquanto a casa 4 simboliza as raízes, de onde se vem, a ancestralidade. E essa é uma primeira variação que eu acho bem interessante, porque uma linha de magia, por exemplo, que faz essa inversão é a Telema, né, que toma por base uma raiz egípcia, né? A gente não tem textos egípcios muito claros, mas a gente tem hieróglifos e tábuas e desenhos que a gente consegue interpretar. A gente olha a pintura e aí você vê na pintura que o céu é representado como uma mulher encurvada sobre a terra, né? Cobrindo a terra com seu corpo. Ok? É uma avaliação. Só que em todas as outras linhas de magia que eu vi até hoje, tende a ser invertido, né? Você tende a ter o céu como masculino e a terra como feminina. Uma outra que tenha o céu como feminino é quando você vai avaliar a divindade, né, suméria de Astarte ou Lilith, né? Não tenho condições de afirmar que sejam a mesma divindade, embora eu tenha visto imagens delas sendo tratadas tanto como Astarte quanto como Lilith. Provavelmente, tá? Lilith diz respeito a um nome hebraico, ou pelo menos de raiz pré-semítica, né? Ou semítica, porque Lil é a raiz que significa noite, né? Então, Laila é noite em hebraico, literalmente, e Lilith seria algo como noturna, e é a deusa do céu noturno, né? A senhora do céu estrelado. E o que eu consegui chegar a uma espécie de consenso nisso diz respeito a basicamente uma coisa. É possível, plenamente possível, você trabalhar com ambas as atribuições de polaridade. Com a polaridade masculina no céu e a feminina na terra, e com a polaridade feminina no céu e masculina na terra. Tá? Ambas são válidas. O que muda, na minha opinião, tá? É que muda o sentido da realização mágica. Quando você trabalha com o céu como feminino e a terra como masculino, em geral, tá? Isso é uma questão natural em termos da biologia e da situação arquetípica,
E aí eu tenho que deixar claro, por favor, que arquétipo não é sexo. Nós estamos falando de arquétipo masculino e feminino. Mulheres e homens são uma coisa completamente diferente dos arquétipos, tá? Você pode ter homens com comportamento arquetípico mais feminino, e isso não faz qualquer relevância ou inferência a respeito de sexualidade ou gênero, tá? E vice-versa também, mulheres com um comportamento arquetipicamente mais masculino, e isso não faz a mínima diferença em termos de sexualidade ou vida ou gênero ou o que quer que seja, tá? Sempre bom avisar isso quando o vídeo vai para a internet, né? Exatamente, é Uma vez triste. eu vi no Facebook alguém comentando que o taoísmo era, na sua base, machista, porque a polaridade positiva era masculina e a negativa era feminina. E assim, e não adianta explicar, eu tenho certeza que vai aparecer alguém reclamando e questionando. É, Nessa do taoísmo, por exemplo, positivo não tem nada a É, ver com bom ou mal, tem a ver exato, com com julgamento ativo. de valor, né? Exatamente. É, e aí, em termos de arquétipo, a gente tem que o masculino vai em direção ao feminino e o feminino recebe. Ah, mas isso é machismo. Não, não é machismo. É uma percepção energética arquetípica relacionada com o que se vê na natureza. No caso, por exemplo, o que se vê na natureza é que o espermatozoide nada em direção ao óvulo. Ponto. Não me interessa se a fêmea vai atrás do macho, se a mulher puxa papo no bar ou o que quer que seja. Isso é um comportamento que não diz nada a respeito do sexo ou do gênero. Isso é construção social. O aspecto energético é esse, de que o macho vai em direção à fêmea. Qual que é a grande questão nisso? E onde que isso tem alguma relevância na prática mágica? Se você coloca o masculino na Terra e o feminino no céu, o vetor da realização mágica é da Terra para o céu. É saindo da Terra para ir em direção ao céu. Alcançar o céu. Se você tem um vetor com o céu masculino e a Terra feminino, o vetor é um vetor do céu para a Terra. É um vetor de manifestação. É um vetor de criação. É fazer o reino do céu na Terra, tá? Então, você pode trabalhar com qualquer um deles, tá? Mas tem que ter coerência e você tem que saber o que você quer, tá? Qual é o objetivo. E no caso da astrologia, tudo indica que o objetivo é transcender o mundo subsaturniano, né? O mundo abaixo de Saturno, alcançar o reino dos céus, né? E então, para a gente, a casa 10 acaba sendo a casa feminina, né? Pessoas, Deu uma cortada, você tá aí? Travou. eu tô perguntando só se tem algum comentário. Ah, eu só anotando aqui de quando acho que é o Manilos que fala da relação com casamento, né? Porque antigamente casamento era uma ascensão social também, né? Faz muito Então sentido. é mais por conta disso. Imagino eu, né? São algumas coisas que a gente não tem muito conhecimento a respeito, mas casamento era quando a pessoa que não era pai, né, ou melhor, patriarca, não é pai aí no caso o termo é patriarca, ganhava o direito de estabelecer a própria família. Das aulas de direito romano na faculdade, é muito legal isso, porque
Sujeito de direito, quem podia ter propriedade, comprar, vender, estabelecer contratos, etc, 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 era o patriarca. O resto era relativamente incapaz, tá? Enquanto os escravos, eles nem tinham personalidade, eles eram coisas, né, por assim dizer. E o primogênito era da casa. Os outros irmãos e irmãs não têm outra expectativa senão, sair da casa do pai e montar a própria casa, o que é uma questão complicada, né? Porque para você montar a própria casa, basicamente o que você precisa é de terra, né? E embora na época a terra fosse muito mais abundante, disponível para ser tomada, não basta apenas tomar, né? Você tem que pegar a terra, falar, olha, esse pedaço aqui é meu, ser capaz de defender e ser capaz de produzir, de trabalhar. Então, o casamento, ele tinha esse caráter de tornar você um patriarca, se você fosse homem, e se você fosse mulher, uma matriarca. E dentro desse... Ai, desculpa, pode falar, mano. Só é complementar dentro desse simbolismo da casa 10 como algo relacionado à mãe, né? Porque eu acho legal que ajuda a lembrar, a memorizar. Como a casa 10 já fala do sucesso, né? Da visibilidade, do reconhecimento, quem dá a luz pra gente primeiro é a nossa mãe. E esse é um termo maravilhoso, né? Porque se a casa 4 está relacionada com o que está enterrado e oculto, a casa 10 está relacionada com o que está exposto, né? A luz. E a expressão que a gente usa, nunca tinha me tocado disso até agora, é dar a luz, né? Recebeu a luz, foi trazido à luz pela mãe. Boa. E tem uma outra coisa também que eu aprendi, curiosamente, numa escola mais moderna, né, de astrologia, né? Que tem uma escola que eu sinceramente não sei, porque estudei só, tipo, sabe, de boca a boca, de curso, né? Então eu não sei fonte, não sei bibliografia, né? Foi um dos primeiros astrólogos que eu estudei, mas tem uma escola que, mas quem quiser saber da escola do Joel Aleixo, né? Que eles falam que a questão da maternidade tem muito a ver com a matriz, né? E a matriz, né? Mesma palavra. E a pessoa olha essa questão matriz na pessoa quando abre o mapa na casa 10, porque supostamente antes, né, há uma visão mais espiritual do que prática da astrologia, mas que antes de uma concepção já digamos que o plano divino ele recebe esse meio que espírito pela matriz, que seria meio que o chá que representa o chakra aqui. Eu sei que é uma mistureba, mas né, eu sei que existe uma área da astrologia que fala disso, né? O chakra coronário que recebe a vida da força cósmica e é pelo matriz que é representado na casa 10, né? É curioso porque ele entra com essa denominação, né, da mãe, né? Eu não entendi muito bem, achei meio estranho isso, porque a gente vê o nascimento e a cabeça também, né? Na casa 1, no ascendente. Mas é que é o nascimento físico, né? Esse seria, tipo, a fecundação espiritual, digamos assim. Tipo, seria um mapa... Por exemplo, uma coisa que olha, né? Nessa escola, eles olham assim, se existe a capacidade de ter filhos, né, é menos na casa 5, é curioso isso, e mais se existe planetas femininos na casa 10, tipo Lua ou Vênus. E, enfim, eu não posso dar a bibliografia disso, porque, conforme eu já disse, mas ele acaba meio que
existe algum sentido no fundo das coisas, né, com essa questão de mãe, né? Aqui não é a sua mãe, é a questão da mãe arquétipo, a mãe parte. Tem algumas linhas religiosas que colocam muito isso, né? De santo de cabeça, quem rege a sua coroa. Coroa e coroação é quando tá realmente, se eu não me engano, né? Não sou muito expert em partos, etc. Mas o bebê tá coroando, né? Quando começa a aparecer o topo da cabeça dele também, né? Eu ia perguntar se tem alguma coisa diferente por ser meio do céu ou não. A gente olha pela casa apenas. É a casa 10 por si só? Ou ser o meio do céu simbolicamente traz alguma referência diferente? Depende do sistema de casas que você usa. Hum. Se você, por exemplo, for pelo sistema de casa, quer dizer, a maioria deles vai considerar o meio do céu como o começo da casa 10. Mas o sistema de casas de signos inteiros, você pode ter o meio do céu, por exemplo, na casa 9. E se você nasceu ainda muito longe do Equador, pode ainda ser na casa 11 ou no comecinho da casa 12, é possível, fica meio distorcido, mas, por exemplo, nesse sistema de casas, o meu meio do céu está na casa 11. Entendi. Depende do sistema. Interessante. Uma coisa que eu estava lembrando aqui e que conversa um pouquinho com essa questão que você estava falando, Cláudio, tem um livro de tarô que não é sobre tarô, mas ele diz que é sobre tarô, né? Que é aquele Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, tá? Do autor desconhecido, né? E em um determinado momento ele fala do, abre aspas, mistério da cruz, fecha aspas, em que ele defende a tese de que os seres humanos eles são uma junção, né, uma união entre o plano horizontal, simbolizado pela ancestralidade e pela linhagem, e o plano vertical, que simboliza a alma, o espírito e a verdade. Então, a gente não é nem apenas a linhagem de sangue, né, o fruto da carne, do sangue, da terra, mas a gente tem, e não é só também o vertical. Você tem uma influência do sangue, da sua linhagem e tudo mais. E daí viria a ideia de que você entra na linhagem pela mãe naquela posição, naquele lugar, naquele mundo ao redor, né? Então, você poderia ter a casa 4, simbolizando aí a sua ancestralidade, a relevância do seu sangue, né, da sua carne na sua vida, e a casa 10 trazendo a relevância ou o impacto da sua alma, do seu espírito, do seu caráter celeste. Bom, entendi. A não ser que alguém tenha alguma coisa a acrescentar, fazendo então o geralzão do que a gente resumiu lá da Deborah Holding, né? Para a Deborah Holding, a casa 10 estaria relacionada com vocação, profissão, ofício, patrões e figuras de autoridade, honra, prestígio, reputação e poder, sucesso ao olho público, governantes, nobreza, juízes, o que se dá para a comunidade. Aí eu faço um parênteses, tá? Uma analogia. A casa 4 são as suas raízes. A casa 10 são os seus frutos, tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar diz respeito ao seguinte, que o ofício, a profissão, na minha opinião, tá? Na minha crença aí, a gente tem como a casa 10
as pessoas vendo o seu trabalho, como o mundo enxerga o seu trabalho, como os seus patrões ou consumidores enxergam o seu trabalho, os seus clientes. Enquanto o caráter mesmo de trabalho manual, trabalho servil, a mão na massa, por assim dizer, está extremamente relacionado com a casa 6, tá? Para ajudar a esclarecer esse exemplo, eu costumo falar do Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade, que foi não sei se foi a Débora Mexica ou se foi uma outra astróloga, a Ana Rodrigues, eu vi ela comentando o mapa, que fala assim, o Carlos Drummond de Andrade, ele é reconhecido pela escrita, pela sua carreira literária. A carreira literária dele é 10, a casa 10. Mas ninguém lembra que ele era funcionário público na casa 6, né? Então é um pouco isso, não é tanto o seu trabalho, mas assim a sua fama, digamos assim, né? É interessante, eu não tinha pensado por esse lado, mas é exatamente isso. Ele é famoso por ser um dos, talvez o maior poeta da língua portuguesa, e tem gente que coloca ele atrás apenas de Camões, o que, né, Ou de já Fernando Pessoa, né? pessoa, mas e ainda questionavelmente, tá? Porque, por exemplo, para mim, Drummond tá à frente de Pessoa. Aí, opiniões polêmicas, né? Mas tudo bem. Só que o trabalho dele mesmo era ser funcionário público, né? E não só ele, tem vários famosos nesse mesmo sentido. Por exemplo, João Cabral de Melo Neto, que era diplomata, né? O Fernando Sabino, que é um ótimo escritor também, que era cartorário, se eu não me engano, e por aí vai. Mas faz muito sentido. Um ótimo exemplo. Nunca tinha pensado nisso. Em astrologia horária, né? Tudo isso que a gente falou acima, só que para o consulente. Então, vocação, profissão, ofício do consulente, os patrões e as figuras de autoridade, honra, prestígio, reputação, sucesso, a mãe do consulente também, né? Imóveis da esposa e propriedade dos filhos, tá? Aí a gente entra provavelmente na perspectiva de, para ser a propriedade dos filhos, seria o quê? Seria a casa 4 derivada da casa 5, né? Não sei. Em mundana, governantes e o prestígio da nação, né? Eu acho que a gente vai ter aí nos próximos encontros da REA bastante coisa para avaliar em termos de astrologia mundana. E quando é para avaliar a situação do presidente, normalmente se avalia como é que está a casa 10, né? E no mapa de um país geralmente as figuras mais altas de autoridade mesmo, né? Independente da atual. Eu tenho uma coisa muito curiosa no mapa considerado o mapa do Brasil, se for o mapa de ascendente peixes, né? Que ele tem a cada 30 anos rola uma conjunção de Saturno com aí, né, você tem que considerar moderna, né? Com Urano e Netuno na casa 10. E a mistura pela moderna, né? Pessoas assim muito diferentonas e que enganam a população. Nem vou dizer que 30 anos são esses, mas enfim, vamos continuar. Olha, o comentário político mais polêmico que eu me dou ao luxo de fazer nesse sentido é: nos últimos 40 anos, todo mundo, né? Porque a redemocratização começou com o Sarney, que é uma figura complexa. Uma figura complexa. E
e a gente não teve exemplos muito lídimos, né, e muito convincentes de honestidade e sensatez nas últimas décadas. E nem no governo militar, né? Só que no governo militar a gente pelo menos tinha desculpa de que não era a gente que escolhia. Anyway. E em Mundana, ainda, especialmente em lidando com diplomacia e relações internacionais, o prestígio da nação, né? Em litígio, a gente tem o juiz. Em guerras, a gente tem a natureza dos bombardeios. Tá? Em astrologia médica, tanto a cura, né, quanto porque vem o remédio, do céu, né? O bombardeio vem do céu, né? Eu parava a pensar. Será que é por surreal, isso? né? E assim, eu acho que na análise de astrologia mundana, a gente vai ter aí a oportunidade menos do que bonita, feliz e alegre de avaliar cartas de bombardeios e de guerras e tudo mais, né? Eu acho que ia ser um exercício interessante. Na astrologia médica, a cura, o remédio, joelhos e canelas. No comércio, o preço, tá? Ela é regida por Marte, o que é uma coisa interessante, né? Espera aí, regida por Marte? Isso, regida por Marte. Algum comentário, galera? Pode seguir. Vamos lá. Casa 11, né? Que antes já de entrar nas definições, tem uma coisa que é interessante. A casa 11, a gente já mencionou isso nos outros encontros, mas não pode deixar de falar agora, ela é considerada a casa mais benéfica de todas, e um dos motivos para isso, né, ou se não o principal motivo para isso, é que é a casa do momento imediatamente anterior ao apogeu, né? Se a gente usar aí a metáfora do Sol, né, pode usar tanto a metáfora do Sol quanto a metáfora do pedaço do céu que está ascendendo, no caso, né? A casa 11 é o momento em que aquele pedaço do céu ou o Sol está se preparando para entrar no apogeu. Então, ela seria até mais benéfica do que a própria casa 10, porque depois do apogeu vem a queda. Então, a casa 11 seria, usando a metáfora aí, o atleta pronto para ir para as Olimpíadas dele, na melhor situação possível, porque depois das Olimpíadas vem um período de queda, né? Quando, via de regra, os atletas se aposentam, ou, para quem pratica esporte, isso não é nenhuma grande novidade, ninguém fica no pico da forma física 12 meses por ano, né? Você tem os períodos de pré-temporada e pós-temporada. Pré-temporada é quando você está no topo do preparo físico e pós-temporada você relaxa, né? O preparador físico do meu time de rugby, ele era velocista, né? Ele competia nos 400 metros rasos, eu acho. Não foi para as Olimpíadas, mas chegou aí para o Sul-Americano e tudo mais. E ele falava que ele variava o peso dele entre mais e menos 15 quilos durante o ano, né? E você pensa, pô, mas sério? Ele não é um atleta? Sim, ele é um atleta, e para ele é normal. Ele sabe que ele consegue ganhar e perder 15 quilos sem grande dificuldade, né? Mas, entrando aí nos termos da Casa 11, propriamente dito. Antes disso, eu não sei se tem a ver, né? Mas, quer dizer, acho que não, talvez seja só uma coincidência. Mas a casa 11, pela divisão de horários no céu, representa o melhor horário para você tomar sol, né?
Olha, Seria ali entre 8 e 10 da manhã. bem colocado, interessante. Lembrando que o Sol é um planeta moderadamente maléfico, né? Então Né? faz um certo sentido. E também vale lembrar Newton, né? O orgulho precede a queda, né? Então, eu estou no topo do mundo, vai cair. Agora, quando está no começo, só tem a ganhar. Eu ia lembrar também que o Sol jubila na 9, né? Que é onde, na verdade, o Sol não tá mais forte meio-dia, tá mais quente, assim, logo depois do meio-dia. É. E eu lembro também aí um pouco do que faz um certo sentido, né? Vamos pegar o Sol como a metáfora do rei, né? Então a gente tem a casa 10, o rei, né? Que quando terminar o reinado, ele está no topo do poder dele, ele vai perder poder. Mas o que que acontece com o rei que se aposenta? É um sábio, né? Que tem a vivência, a experiência e tudo mais, ainda que ele não tenha o mesmo poder que ele tinha, ele tem o conhecimento a respeito da vida, por assim dizer. E a Casa 9 está relacionada extremamente com isso, né? Universidades e sábios e tudo mais. Bom, então, para Manilius, esperança, ambição, triunfo, abençoada com o lote da fortuna feliz. É o templo de Júpiter, né? Para outros clássicos, boa sorte, esperança, realização dos desejos, pessoas liberadas, amigos, ofertas e crianças. Para fílmicos, é chamado de bom espírito, né? O Agatodaimon. Favorável porque aspecta o ascendente por um sextil e é a casa de Júpiter. Viu, Paulo, para fílmicos, a casa 3 ela é favorável também, se for por essa lógica? Cara, Por fazer sextil com a casa? É que não é bem o aspectar o ascendente, né? seria Mas enfim. mais a 2, né? Porque. Não, pera. É Se a 3 você. mesmo. Seria a 3 mesmo. Olha, eu não vi nenhuma grande referência a ela ser considerada uma casa positiva, né? Então. Tá. Mas enfim, Mas, era Nossa, só não é uma dúvida. maléfica, né? é. E talvez uma coisa muito relevante aí nesse sentido, né? Diga respeito ao. Olha, é um pensamento wild que passou na cabeça agora, mas que mereceria uma pesquisa um pouquinho melhor, né? Talvez você não possa usar a mesma lógica do sextil para um lado e para o outro em virtude do movimento da rotação. Será? Assim, se você for pensar em termos de que a rotação se dá no sentido horário, né, da, da carta natal, né, das casas zodiacais, Uhum. Uhum. você teria a casa 11 fazendo um sextil nesse sentido, né, usando apenas o sentido horário com o ascendente, mas você não teria a mesma coisa fazendo em sentido anti-horário. Não faz muito sentido isso que eu acabei de falar, tá, gente? Eu sei que não é muito lógico entrar por essa linha, mas eu acho que tem aí uma. Para ser pontual, provavelmente a casa 11 ela é mais benéfica por causa dessa relação da rotação da Terra do que pelo sextil com o ascendente. Entendi. Eu acho que tem relação com estar acima da linha do horizonte também, diurna.
Eu acho que também tem isso, a visibilidade, né, no caso. Sim. Bom ponto também, Amanda. Vamos lá. Para Albiruni, felicidade, amigos, louvor, amor, amizade de mulheres, ornamentos, comércio e longevidade. Para Lili, amigos e amizade, esperança, confiança, louvor, conforto, promoção por recomendação de amigos, esperanças e desejos secretos. Para a astrologia moderna, amigos e conhecidos, clubes e sociedades, objetivos na vida, prazeres intelectuais, contatos superficiais feitos nos assuntos diários. Né? Como assim, desejos secretos? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Você sabe explicar sobre isso, Paulo? Deixa eu ver Nunca aqui que... Olha, rapidinho. Parar, stop share. Ok. Deixa eu ver se eu localizo isso. Ela só faz sentido como derivada, né? Do tipo a casa 5 da casa 8. Quer dizer, não que eu também nunca ouvi falar dessa associação, mas ela é a quinta casa a partir da oitava, se não me engano. Vamos lá. Não é. Eu falei besteira. Seria a quarta, não tem nada a ver. Contei errado. Olha, Amanda, eu estou tentando localizar aqui. Achei o documento. E vou compartilhar de novo aqui com vocês a tela. Eu tomei por base a tradução que a página Astrologia Medieval, que se eu não me engano é do Marcos Monteiro, né, fez da página da Débora Holding, né? Aqui, esperanças e desejos secretos. Não sei exatamente o que ele teria. Vou tentar fazer a tradução livre aqui da Débora Holding, tá? Tradicionalmente conhecida como a Casa da Boa Fortuna, a 11ª casa rege amigos e amizades, apoiadores, benfeitores e aqueles que nos ajudam diretamente ou por trás dos panos. É uma casa de destino benéfico, de esperança positiva, confiança, louvor, conforto, objetivos e ambições. Na astrologia moderna, é dita como reger o círculo de amigos amplos, os conhecidos e os grupos, as ambições de longo prazo, ideais políticos e aqueles que compartilham seus objetivos. Sua condição indica fidelidade ou falsidade de amigos e está associada com a promoção por recomendação de outros, né? O famoso QI, quem indica. Como sucedente da casa 10, a 11ª casa, historicamente, governa os conselheiros, apoiadores, aliados, recursos ou favoritos do rei. Representa o parlamento e os conselhos, geralmente, seus apoiadores, e os apoiadores do governo ou do poder governante. É uma casa de ambição, liberdade, otimismo, confiança, denotando força pessoal e motivação. Eu acredito que talvez a origem dessa de desejos secretos seja relacionado com ambições, né? Ambições e desejos pessoais. E
ambições mais amplas. É que assim, desejo secreto fica um nome de site pornô muito grande. Acho que ambições e esperanças seria mais bem sucedido nesses termos, né? Ficou estranho, secreto, não tem muito a ver com coisa secreta, é uma casa benéfica, né? E esse site não é do Marcos Monteiro, não. Agora eu não lembro de quem que é, mas eu acho que não é do Marcos. Até Deixa eu porque ele não é exatamente da medieval, né? Deixa eu tentar confirmar aqui de quem seria mais precisamente. Biografia. Paulo Alexandre Silva. Não conheço exatamente, mas eu gosto do site dele, tá? Então, Paulo Alexandre Silva, do Astrologia Medieval, fique muito feliz que você ganhou um merchan gratuito no Rede de Estudos Astrológicos. Se quiser me mandar uma cachaça pelo correio, vai ser muito bem aceita, tá? Aí o Paulo trazer direto de Portugal, né? Que ele é português, né? Olha, parece que não, porque estava mencionando na bio dele que ele tinha esse interesse notoriamente em virtude, ele começou o interesse pela astrologia pela via do candomblé. Não faz sentido quase que nenhum, mas o que faz sentido nesse mundo louco que a gente vive, né? Bom, alguém tem alguma coisa para comentar, gente? Amanda, Cláudio, Mozinho? Mas a 11 ela não tem muito segredo, quer dizer, né? Não foi zoando o comentário aí, mas não costuma ter muito segredo, né? Eu só teria uma dúvida assim, por exemplo, costuma muito associar a amizades, né? Uma das associações. Seriam as amizades decorrentes da fama ou da carreira, ou seriam, por exemplo, meu amigo que eu conheço desde que eu tenho 10 anos, 8 anos de idade, ele tá nessa casa ou ele é mais casa 3? Que É mais amizades verdadeiras mesmo, sabe? Aquelas amizades que você sabe que pode contar mesmo com a pessoa, né? Senão é casa 7, no caso. Eu não sei se eu colocaria em termos de você pode contar mesmo com a pessoa, mas eu tentaria dar uma interpretação derivada, né? Porque se você tem lá casa 10 sendo as honras, o louvor, a sua posição no mundo, a casa 11 pode ser considerada as amizades em virtude de quem você é, né? Então entra aquela coisa, tá, mas isso significa o quê? Significa que as pessoas da casa 11, tal qual eu entendo, tá? Elas são as amizades que você atrai sem precisar do toma lá da cá, sem precisar de uma relação direta de cultivo, por assim dizer, tá? Eu acho interessante, isso é uma coisa que me vem à cabeça agora, eu nunca tinha pensado nisso até hoje, até esse momento, para ser sincero. Eu sempre falo que a gente tende a fazer amizades quando tem um interesse em comum, né? Então, por que as pessoas com uma frequência muito grande têm como círculo de amizades principal os amigos que fez na faculdade? Porque compartilhou um interesse comum durante a faculdade e muito provavelmente depois também, né? Porque fez a mesma faculdade, via de regra, para trabalhar com as mesmas coisas, mas você faz amizade convivendo, estudando junto, trabalhando junto, vivendo junto, né? E se você, por vezes, deixa de conviver com a pessoa, trabalhar com a pessoa, o que quer que seja, a amizade esfria.
Agora, a casa 11, eles fazem muita referência aí como aos amigos próximos ou distantes que compartilham os mesmos objetivos que você, né? Eu gosto muito de pensar naquela cena aquela coisa que era muito clássico de filme de época, né, de nobreza medieval e tudo mais, e que ainda hoje é razoavelmente comum, é aquela coisa, nossa, existe uma vaga naquela empresa ou o nobre de tal feudo está procurando um duque, né? Quer alguém para indicar um título de nobreza que está associado à terra, né? Ou para ser um suzerano, né? Ah, eu vou indicar tal pessoa que é meu amigo, porque para mim é bom que eu tenha que os amigos em posições boas e em situações boas e vice-versa, né? Por quê? Porque você acaba tendo uma identidade ideológica, por assim dizer, com algumas pessoas e você tende a favorecer essas algumas pessoas, né? E essas amizades podem ser vistas, eu enxergaria mais com essa cara, como um resultado da sua autoridade, de quem você é, do poder que você exerce. Porque todo mundo exerce algum poder no mundo, em graus e escalas diferentes, né? Não dá, obviamente, para comparar Biden, Trump, Sarkozy, Merkel com a nossa esfera de poder, mas nós temos uma esfera de poder pequena, ou pequena comparada com eles, mas temos. E dessa esfera de poder surge um fruto, né? Um resultado que pode ser, dentre outras coisas, esse capital humano, esse círculo de amizades, esse networking, por assim dizer. Não sei se me fiz claro, tá, gente? Mas é uma opinião, uma forma de enxergar essa questão. Aquilo que a Amanda mencionou, de a casa 7 ser aquela casa da amizade toma lá da cá, né? Do contato com o outro, tudo mais. E da casa 11 ser a amizade confiável, eu acho que é interessante também. All right. Vamos lá, então. Segundo Deborah Holding, casa da boa fortuna, das amizades, dos benfeitores, da esperança, dos conselheiros, dos recursos, simboliza o parlamento e apoiadores do governante. Em astrologia horária, amigos do consulente, enteados, recursos oriundos da profissão, dinheiro da mãe. Eu acho que enteados aí no caso deve ter alguma relação com aquela coisa de filhos da esposa, né, ou filhos do cônjuge, ou do marido no caso, não sei. Em astrologia mundana, o Congresso, em especial a Câmara dos Deputados, tá? A Deborah Holding fala que o parlamento, em especial a Casa dos Comuns, né? Que no Brasil corresponde à Câmara dos Deputados. A Casa dos Lordes seria o Senado, né? Câmara dos Vereadores, recursos do governante ou do partido no poder e esperanças da nação, programas e instituições de benefício social, né? Em litígios, pode simbolizar ou simboliza a liberdade do réu. Em astrologia médica, os tornozelos e o otimismo do paciente, né? A confiança do paciente, a esperança do paciente em ser curado. Que é meio estranho pensar nesses termos, mas por vezes é um elemento muito importante do tratamento, né? No comércio, simboliza os agentes do vendedor. É regida pelo Sol e é o júbilo de Júpiter.
Comentários, gente? Não. E aí a gente entra finalmente no grande terror da astrologia tradicional, que gera dois problemas clássicos, né? Quando o consulente ou aluno tem muita coisa na casa 12, que aí a gente dá as definições da casa 12, a pessoa morre no olhar, desiste da vida e fala: ah, tá explicado por que nada na minha vida acontece de bom, deixa eu desistir, morrer, porque nessa vida não vai dar para fazer nada mesmo. A casa 12, para Manilius, o templo do mau augúrio, miséria, destruição e trabalho duro, hostil para atividades futuras, amaldiçoada para a ascensão. Para outros clássicos, templo do mau augúrio, miséria, destruição e trabalho duro. Para fírmicos, inimigos, escravos, defeitos e doenças, chamada de Malus Daimon, mau espírito. É a casa de Saturno, debilitada e passiva porque não aspecta o ascendente. Para Albirune, inimigos, miséria, ansiedades, prisão, dívidas, multas, fianças, medo, adversidades, doença, gado, asilo, escravos, serventes e exílio. Para Lili, inimigos secretos, bruxas, mágoas, autodestruição, aprisionamento, gado grande, tais como cavalos, bois e elefantes. Para a astrologia moderna, isolamento, serviço perante os outros, caridade, o inconsciente, autossacrifício, escapismo e misticismo, né? Bom, qual é o principal motivo que eu li, né, e que eu achei de por que a casa 12 é considerada a casa mais fraca do horóscopo, né, do mapa? A tese seria a seguinte: o ascendente é o local em que o céu está saindo de debaixo da terra, né? E no momento em que o céu está saindo de debaixo da terra, no caso o sol está saindo de debaixo da terra, quando é isso, ele está absurdamente fraco. Então ele estaria frágil, seria uma casa que representa as suas fragilidades, por assim dizer. Eu gosto muito de me referir a ela como a casa dos diabos e dos demônios, no sentido daquilo que te prejudica e te ataca. E a metáfora que eu gosto de usar, se é que é possível falar em termos de gostar de usar para casa 12, é que ela simboliza a hemorragia interna, né? Qual que é o grande drama da hemorragia interna? O grande drama da hemorragia interna é que, como você não tem o ferimento em contato com o ar, ele não coagula, ele não para de sangrar. E como você não está vendo, você está perdendo sangue, você está perdendo energia, você está perdendo energia vital, sem perceber. Então, para mim, né, a forma mais ampla de entender a casa 12 é como você perde energia sem perceber. E óbvio, a gente está falando de astrologia e a gente não está falando só de astrologia moderna, a gente está falando de astrologia tradicional também, né? A astrologia tradicional tem uma perspectiva mágica, né? As coisas acontecem no mundo material, na realidade. Saúde, Cláudio. As coisas acontecem na realidade, no mundo material, em virtude de uma causa
e material. Então, se você tem feitiços, bruxaria, ataques mágicos sendo feitos contra você, casa 12, tá? Vícios, alcoolismo, vício em drogas, casa 12. Vícios não químicos, né? Mas de comportamento, por exemplo, também estão relacionados com a casa 12, né? Tudo aquilo onde você está frágil e não tem controle ou ciência ou percepção está relacionado com a casa 12, né? De onde vem a minha opinião muito pessoal a esse respeito, tá? Para mim, a casa 12, ela tende a ser uma das casas mais importantes para você trabalhar, tá? Magicamente, terapia, filosoficamente, alquimia, autoconhecimento, meditação, whatever. Trabalhe como você quiser. Porque tende a vir dela a maior parte dos problemas da sua vida, né? Então, analisando a própria casa 12, você tem uma ideia de onde você está se auto-sabotando, se ferrando, se fudendo, onde que você atrai os grandes problemas da sua vida, e aí você pode pelo menos tomar cuidado, né? Eu lembro que quando a gente jogava rugby, né, a gente brincava que jogador de rugby se machuca jogando futebol. Por quê? Porque no rugby tem muito mais contato e violência. Só que você está esperando. Você não está esperando um carrinho por trás sem estar preparado. Você está preparado para aquilo. Então, é muito mais fácil você enfrentar um problema estando preparado para ele do que não. E de onde vem o paradoxo da casa 12, né? A astrologia moderna atribui ele ao inconsciente, não é à toa, porque são as coisas que acontecem que a gente não percebe, que a gente não consegue entender. Então, como a gente estava conversando agora, antes de começar controle, né? a gravação, né, com a Aline, que ela mencionou, eu não consigo entender a minha casa 12. Ninguém consegue entender muito bem a própria casa 12. Você perde 40 pontos de QI quando você está analisando o próprio mapa, e aí quando você vai analisar o mapa dos outros, mas é óbvio, olha, você está fazendo isso, 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 é assim, assim, assado. Ponto. Né? Mas para si mesmo é difícil, porque essa é a definição do inconsciente. É o que está atrás da consciência, né? É o que você não consegue perceber com clareza. Posso fazer uma pergunta? Pergunte, por favor. No caso, bom, tá bem claro que é uma casa muito mais negativa, né? Se a gente pode dizer nesses termos. O fato de você ter um planeta benéfico numa casa negativa intensifica o negativo ou alivia? Alivia, tá? Essa é uma questão bem interessante. A grande questão é, um planeta benéfico, ele sempre vai ser benéfico. Um planeta maléfico sempre vai ser maléfico. Um planeta benéfico, bem posicionado, em signo ou em casa, é muito bom. Um planeta benéfico, mal posicionado, não é tão bom, mas não é tão ruim. O ponto que tem que ser avaliado quando você está vendo um planeta benéfico na casa 12 é que, normalmente, esse planeta benéfico, ele dá uma pista de como aquilo se manifesta na vida da pessoa, né? Por exemplo, um amigo meu, ele tem, né, ainda está vivo, Júpiter em Touro na casa 12, né? Como que isso se manifestava na vida dele de forma negativa?
ele era uma pessoa extremamente criativa, por assim dizer, né? Então, ele tinha vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Nem todos eles realmente importantes para ele. Então, a capacidade de fazer várias coisas, de manifestar várias coisas, por vezes se apresentava como uma distração para ele. Tá? É um exemplo. E se pensar, eu não sei se é isso, mas ele provavelmente tem ascendente em Gêmeos, né? O que é outro contribuinte para isso, né? Era o caso. Eu falo porque eu sou ascendente em Gêmeos, né? Eu sei que é bastante coisa acontecendo também. Exatamente. Então, é um problema. E de onde vem, aí eu vou até avançar um pouquinho, né? Vou já ler as definições da Deborah Holding, e isso eu acho interessantíssimo. A regência da casa 12 é Vênus. Então, é o pequeno benéfico, é o planeta do amor, do desejo, do sexo, regendo a casa mais maléfica de todas. Como assim? E nisso o Yuzuru ele faz um comentário que eu acho muito bom, né? Que é aquela coisa, ele fala, ué, mas os maiores venenos são docinhos, né? As coisas mais maléficas são gostosas, porque se fosse ruim, ninguém usava. É a Dando própria exemplo, relação do vício, né? O vício é geralmente alguma coisa que aparentemente é boa, é gostosa, né? Prazerosa. exatamente. É, o exemplo mais clássico de todos, né? Cocaína, ópio, morfina, as drogas mais nocivas para a pessoa. Açúcar. E o pior é que açúcar não é uma coisa que a gente deveria comer. Assim, Pior de todos esses, com certeza. eu faço, eu fiz algumas vezes, faz tempo que eu não faço e isso me faz me sentir um pouco envergonhado, fazer dieta de sabores, né? Cortar o sabor doce da dieta por, olha, uma semana. Gente, é um inferno. É um inferno. E assim, o pessoal fala ópio, morfina, os opioides em geral, que são as drogas mais pesadas, né, que tem a dependência psíquica e física, química mesmo, a ponto da pessoa que está em abstinência precisar de alguma espécie de remédio para tratar a dependência física, senão a pessoa morre, são consideradas as drogas mais gostosas e mais inebriantes de todas. E é a definição do vício como um todo. Tipo, você não vê uma pessoa, um alcoólatra, que não gosta de beber. É prazeroso, é óbvio que é prazeroso, e a pessoa gosta. E a gente falando dos vícios de drogas e químicos e substâncias, é razoavelmente fácil. O difícil é quando a gente tem alguma coisa que é um comportamento que não está associado a uma substância. Você pode ter, por exemplo, a pessoa que não consegue manter um relacionamento estável porque está o tempo todo atrás do próximo caso, da próxima sedução, do próximo chaveco, da próxima transa. Existe, né? Eu lembro de um filme, era sobre o Muhammad Ali, se não me engano o nome do filme era Ali, em que o próprio Ali, em um determinado momento, né, não sei se é real essa cena ou não, ele menciona para a mulher que ele estava chavecando, né, que o amor que ele sente pelas mulheres torna ele um ótimo e um péssimo amante. Porque ao mesmo tempo em que ele está integralmente com a pessoa naquele momento, ele não perde de vista a próxima pessoa com quem ele vai estar. Não é porque ele odeia, é porque ele gosta.
né? E eu acho que eu até estava conversando com a Aline esses dias. É muito complicado isso, porque gostar é uma situação muito complicada, porque não necessariamente está relacionado com gostar de alguma coisa que faz bem para você. Relacionamento abusivo está aí para falar disso. Não tenho a mínima dúvida. Pessoas em relacionamentos abusivos amam muito as pessoas com quem elas estão. É a única coisa que a gente relacionado com uma carência, né? Porque é uma falta. E, inclusive, só fechando aqui, que eu já também preciso ir, né? A Casa 12 fala da gestação. Então, se houve alguma falta ali já na gestação, que é uma coisa muito forte, porque está em formação ali, o feto, né? Então, isso se dá, né, nessa busca constante de retomar esse aconchego, né, dessa formação, das que houve a falta. Sim. Gente, vou Paulo, indo. Bom restinho de encontro para vocês e até. Beleza, Amanda. Obrigadão. Beijo, tchau, tchau. Amanda. Boa noite, bom sábado, boa votação amanhã. E continuando aí então, né? A Casa 12, segundo Deborah Holding, coisas ocultas, inconscientes, angustiantes, catividade, aprisionamento, prisões, paranoia, fobias. Conexão da 12 com a 8 pode sugerir ideação suicida. Isso em Horária e em Natal também, tá? Aspectos de planetas na 12 com a 8 podem sugerir ideação suicida. O significador na 12 pode sugerir alguém em desespero. Também é a casa que simboliza inimigos ocultos e magia negra, tá? Só uma coisinha, que tipo de aspecto? Porque essas duas casas, elas fazem trígono, né? Sim. Seria, no caso, tipo, o aspecto assim, o regente da 12 está na 8, ou algo do tipo? Olha, e o regente está debilitado, algo do tipo? eu acredito que deve ser mais ou menos por aí. Se você tiver aspectos entre dois planetas, por exemplo, trígono, sei lá, eu tenho... Vou dar o absurdo aí, tá? Saturno na 12 e Marte na 8, aspectando em trígono. Parece uma coisa que daria uma ideia de suicídio muito forte, tá? E óbvio, você pode ter... E aí, se você procura como significador, por exemplo, o regente da casa 8 estar na 12, me parece uma composição que sugere ideação suicida também, tá? O contrário eu não saberia dizer. Eu não saberia dizer. O meu é quase ao contrário. Vamos tomar cuidado para não amedrontar as pessoas, né? Saturno na 8 e Júpiter na 12. Saturno na 8 e Júpiter na 12. Assim, em que signos, para ter uma ideia? Saturno está em, só um minuto, em Sagitário, Saturno em Sagitário e Júpiter na 12 em Áries. Olha só, vamos lá. Olha que interessante. Nesse caso, provavelmente eu teria que dar uma olhadinha no seu mapa melhor, Aline, mas tudo indica que você tem o significador da 8 na casa 12. Porque Sagitário é regido por Júpiter. Então, provavelmente, eu vou até confirmar agora direitinho, provavelmente você tem essa posição que sugere uma possibilidade de ideação suicida, um risco, né? E do qual faz sentido, porque já passei por isso. Então.
Sim, né? faz E aí sentido. seria interessante, é um estudo que a gente pode fazer, né? Porque afinal a gente vive junto, ver se o período pelo qual você passou por isso teve alguma espécie de ativação do seu Júpiter. Verdade, interessante. Não tem a ver com casa 12, mas é como você mencionou o Marte e Saturno, que são os dois maléficos, né? E você estava agora há pouco falando sobre o maléfico é sempre maléfico, o benéfico é sempre benéfico. Eu sempre fiquei me perguntando, o que é melhor? É ter um aspecto benéfico entre Marte e Saturno, do tipo um trígono ou um sextil, ou ter uma quadratura entre Vênus e Júpiter? Essas curiosidades, né, de balança que eu fico pensando. Porque Olha, todo lugar que eu vejo, sei lá, um Saturno e um Marte, já que a gente mencionou por causa dessas casas, né? Quando estão em bom aspecto, geralmente representa capacidade de disciplina. Ou alguma coisa assim, alguém mais, como que fala? Aquela filosofia estoica, mais estoicismo diante das questões de perda ou de dificuldades. Entende? Eu não sei se é uma coisa. Foge um pouco do tema da 12, né? Mas é que me veio aqui. A gente pode tomar isso depois, quando encerrar o assunto. eu não sei se todo aspecto positivo, por assim dizer, é uma dúvida interessante, porque seria avaliar uma situação em abstrato, sendo que é uma coisa que normalmente a gente avalia nas práticas, né? No concreto. Uhum, uhum. Porque um trígono de Marte e Saturno pode simbolizar que aquela pessoa tem aquelas energias trabalhando bem em conjunto para disciplina, estoicismo, que nem você falou, Cláudio, e pode Uhum. significar também a tempestade perfeita, né? Em que todas os elementos levam para a coisa desandar assim de uma forma perfeita, né? Não sei. É uma questão interessante e é uma questão que é uma boa dar fazer uns estudos mais práticos, né? Não que não Levantar possa, uma por base de exemplo, dados de mapas, né? fazer uma levantada de mapas pode ser inclusive um tema para um REA mais, como é que se fala? É, leve, né? Menos expositivo e mais de conversa. Eu acho que seria uma ideia legal, inclusive. Vamos lá. Em astrologia horária, como acima, né? Para o consulente, ou seja, coisas ocultas, inconscientes, angustiantes, catividade, aprisionamento, prisões, paranoias, para o consulente, pode indicar situações ocultas, tá? Com a casa 12 interceptada, ou seja, dentro de um signo só, a expressão que ela usa é que o consulente é seu pior inimigo, né? Que ele mesmo se faz mal. E a explicação é meio óbvia, né? Faz um pouco de sentido, porque você teria o ascendente, que é o eu, e a casa 12 com o mesmo signo, no mesmo signo, com o mesmo significador, né? Em astrologia mundana, simboliza o sistema prisional, criminosos, inimigos ocultos, asilos, campos de concentração sem tetos, tá? Em litígios, é a prisão do réu, o ofensor se escondendo, sabotagem e ocultação das causas. Em astrologia médica, pés, mas, dado o caráter negativo da 12, a má saúde como um todo. No comércio, fatores ocultos. Ela é regida por Vênus e é o júbilo de Saturno, né? Por razões razoavelmente óbvias.
Comentários, gente? É curioso, né? Porque é assim, né? Toda vez que a pessoa é do signo X e o ascendente X mais um, né? A gente sabe que o sol dela está na 12. E geralmente a pessoa não apresenta as características do signo do signo solar dela, né? Então, principalmente os leoninos falam assim: ah, eu sou ascendente em leão. Nossa, você é ascendente em leão? Mas eu já penso, você é canceriano. Nossa, como você sabe? Ah, tá, já. Eu já imagino, né? O sol está se escondendo na casa 12, né? Eu falo isso, né, porque como eu convivia com muitos artistas pessoal da... eu não frequento muito casa de Umbanda, coisa assim, mas eu conheci alguns médiums, né? E eu achei curioso que às vezes o mapa de um artista ou de um médium era muito parecido em termos de semelhanças em pontos, e a casa 12 costumava estar envolvida, né? É curioso porque o médium, né, sem fazer a menor romantização da coisa, mas ele está ali meio que, aspas, aprisionado, ele está dando voz para algo que não é dele, né? E o artista, quando o artista é bom mesmo, ele também está dando voz para aquilo que não é dele, né? Ele está meio que canalizando mais do que o que ele vê, mas o artista de teatro cênico, né? Porque ele não está ali interpretando ele, está interpretando outras vozes, outras pessoas que já morreram, ideias que já não existem ou que estão aprisionadas querendo sair, né? E eu sempre achei essa simbologia das coisas interessante. Estudando a tradicional, eu continuei encontrando pelas interpretações algumas coisas do tipo, né? Pessoas com essa casa 12 relevante, nunca é sobre ela. Sempre tem uma questão, um problema sobre como eu me mostro, como eu, enfim, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha real função aqui no mundo, a pessoa fica confusa. Mas é sempre assim, quando está envolvendo outra coisa, ou seja uma espiritualidade, seja uma ideia que não é, seja, enfim, algo que não depende do ego dela, né? Isso estava de alguma forma envolvido. Dentro daquilo que eu vi, nos mapas que eu vi, né? Eu acho isso que você mencionou da pessoa ter o sol escondido pode ser uma interpretação interessante para levantar também, porque você pode virar e falar, olha, seu Mercúrio na casa 12 não se apresenta bem, não se apresenta direito, não se mostra de uma forma clara, né? Pode ser uma forma de encontrar isso. E agora eu vou fazer uma... Você estava falando aí, eu fiquei com uma curiosidade. Olha só. Okay. Já vou até compartilhar o mapa com vocês. Gente, não tem nada uma de outra bom. Coisa também. Uma pergunta. Nada de bom na casa 12? O que Eu teria acho de meio bom? complicado. Olha esse mapa, o Cláudio. Tô vendo. A gente tem aí um ascendente em Áries, né? O Marte e o Mercúrio na casa 12, né? Tem tudo isso de complicado. E Escorpião na casa 8, né? Então, o significador do ascendente e da casa 8 é Marte, tá na casa 12 e aqui junto com Mercúrio.
Sabe de quem que é esse mapa? E Mercúrio duplamente com problema, né? Aqui é Exatamente. triplamente, né? Aflito por Marte, num signo que ele é detrimento, e na casa 12, né? De quem que Uhum. é? Heath Ledger. Peraí que... Ah, nossa. Olha só. Quando você mencionou lá do ator, né, que você tem muito contato e tudo mais, de que ele se esconde, né, para dar voz para outro, para um personagem, etc, etc, etc. Eu lembrei bastante aí do Heath Ledger, que a gente não tem muita informação a respeito do que levou, né, ou do que não levou, efetivamente, mas a gente tem aí uma sugestão de que foi uma mistura de entrar demais no personagem com abuso de químicos, né? Uma overdose de medicamentos, de remédios, drogas, para ser bem preciso, né? E aí a gente tem aí um exemplinho. Ai, tô E ao lascada. mesmo tempo que esse Sol na casa 1, que é uma figura pública que chama bastante destaque, né? Toda essa questão envolvida, né? Toda essa questão de... não diria solar, né? Mas como é Áries envolvido ali, é meio que essa figura que se mostra, que se impõe, que é isso aí, que se foda, né? É combativo, eu diria, né? Assim, vai diante de um desafio, no caso, por exemplo, interpretar o personagem, se doou, se desgastou, enfrentou aquilo ao extremo. E aí a gente tem esse posicionamento aí interessante, né? Que lembra um pouco daquilo que a gente estava falando da Tempestade Perfeita. E aí eu estava até realmente pensando em procurar mais mapas que tivessem Marte na 12, ascendente em Áries e a 8 em Escorpião, para ver o que mais que tem, né? Se tem mais pessoas suicidas nessa posição, com essa configuração. Eu tem uma história, né, que me faz muito lembrar essa questão a casa da espiritualidade, que é a casa que a astrologia moderna fala da casa 12. Mas que para mim faz sentido, que é o seguinte, se você interpretar a espiritualidade como uma coisinha cor-de-rosa, como tipo namastê, gratiluz, essas coisas, realmente não vai fazer sentido, né? Mas é como muitas vezes a abordagem da moderna, principalmente astrólogos mais novos, assim, é a abordagem que eles dão. Só que, por exemplo, quando você começa a trabalhar mediunidade, por exemplo, pelo que eu vejo, eu não sou sensitivo, né? Eu vejo, por exemplo, que eu tenho uma amiga, ó, os pernilongos começando aqui. Tem uma amiga que ela começou a desenvolver isso. E, cara, qual que tudo bem, muito bonito, tal, esses acessos que tem, mas o que começou a acontecer? Começou a ter, tipo, diversos acessos do tipo de espírito, entidade, querendo acessá-la, a ponto de, tipo, que ela não tá dando conta da vida, né? Então, de certa forma, se você pegar pelos dois lados da moeda, até mesmo olhando essa coisa da espiritualidade, não é no sentido de ser um bom samaritano, mas é no sentido de que, cara, tem um lado aprisionador também, se você realmente levar isso. Você meio que tá ali de canal né, se você não souber trabalhar isso e barrar todo esse portal 12, né, você que trabalha com magia deve saber, deve ter mais exemplos mais do que esse, né, sobre essa questão, né. Enfim, e aí tem a ver com aquilo que a Amanda estava falando, né, de que a 12, não sei se ela falou que foi no grupo,
Porque a 12 tem essa questão do, sei lá, da magia, que você não sabe o que foi, o que foi feito, né? Da onde está vindo essa força, né? Enfim, faz sentido o que eu tô falando? Faz bastante sentido. Eu fiz uma pesquisa no Astro. Caramba, velho. O comentário escroto, né? Eu tô procurando pessoas aqui com essa composição, só que, porra, que saco, tá todo mundo vivo, velho. Você consegue procurar essa composição do tipo Marte na casa 12 com Escorpião na 8? Você Sim. consegue? Eu vou E tô fazendo uns testes aqui de... Vamos lá. Realeza. Outra que está viva ainda. Marcus Blackmore. Eu não vou ficar avaliando isso agora, efetivamente. Mas eu acho interessante do Astro, e eu estou aqui passeando pela página, né? Estou dando o share. Eles têm, por exemplo, homossexual 12.349, lésbica 12.355, AIDS 43.536. No anterior, tinha um aqui que era alcoólatra, blá, blá, blá. Porque aí eles pegam pessoas desconhecidas. Vamos ver. Nada de razoável aqui. Bom, gente, eu acho que por hoje é só. Acho que a gente até entrou em bastante coisa meio fora do tema e tal, mas não é um grande problema, na minha opinião, pelo menos. Natureza da 12, né? A natureza da coisa, né? Afinal, não é uma aula, é um debate. Cara, debate vai para tudo quanto é canto, não tem jeito. Bom, beleza. Valeu aí todo mundo. Vou encerrar Próximo é sobre a Mundana. gravação aqui. 3, 2, 1.